Olha, gente, ontem o STF confirmou que eles mudaram de rumo. Eles estão sim para soltar o Lula e não aconteceu ontem só porque o Celso de Mello está em licença médica. Para quem não sabe, os recursos do Lula são sempre julgados na segunda turma do STF. Tem 5 ministros, como um, que é o Celso de Mello, que geralmente é o voto de Minerva, geralmente é dele. Ele está em licença médica, o STF não julgou e adiou o julgamento do habeas corpus do Lula. Era um habeas corpus sobre um processo sobre o Instituto Lula. Esse habeas corpus não soltaria o Lula, mas todo mundo dizia que eles iam aproveitar que estavam julgando o habeas corpus do Lula para conceder um outro habeas corpus para ele, para conceder a liberdade para o Lula ontem. Só que o que aconteceu ontem foi uma abertura do STF. Pela primeira vez o STF deu uma paulada no Sérgio Moro, bem dada. O STF anulou pela primeira vez uma sentença proferida pelo Sérgio Moro. Para quem não sabe, o Sérgio Moro condenou o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil a 11 anos de prisão. Aí essa sentença na segunda instância diminuiu para 7. Só que ele foi condenado de acordo com uma delação. O Sérgio Moro deu para o delator o mesmo prazo para suas alegações que ele deu para o delatado, que no caso é o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. Isso não pode. Por quê? Imagina que você é acusado de alguma coisa e o juiz diz, você tem até o dia 30 de setembro, vamos supor, para você fazer a sua defesa. Apresentar os documentos, o advogado escreve, redige tudo e apresenta a sua defesa. 30 de setembro. Aí ele diz para quem está te acusando, que é o delator, você tem até 30 de dezembro para fornecer a sua acusação, a sua delação, tudo mais. Como é que você vai se defender se você não sabe o que o delator falou? E muitas vezes o delator geralmente, ele vai colocar as coisas dele no último dia, ele vai colocar a delação no último dia, porque na justiça tudo se faz no fim do prazo. Então, não tem como você se defender sem você saber do que você foi acusado. Isso cerceia a liberdade de defesa. E foi isso que o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, ele alegou. E aí, pela primeira vez em 5 anos, a Carmen Lúcia votou contra o Sérgio Moro. Sempre na segunda turma, que é a turma que julga todos os processos da Lava Jato, que não vão a plenário, caem na segunda turma. O relator é o Edson Fachin, aquele o Fachin é nosso, lembram? Pois bem, o relator é sempre o Fachin e ele sempre vota com a Lava Jato, ele é chamado de lavajatista. A Carmen Lúcia sempre acompanha o relator Fachin, sempre. Pela primeira vez foi ontem. E as pessoas próximas a Carmen Lúcia dizem que ela anda reflexiva, pensando muito. E ela entende que algumas coisas que o STF corroborou com a Lava Jato, ou seja, coisas que o STF concordou com o Sérgio Moro e deu vitória à Lava Jato, fizeram com que inflasse o ego deles, ainda mais com toda a exposição midiática que eles tinham, ainda mais com todo o antipetismo idolatrando o Sérgio Moro, Dr. Dallagnol e esses picaretas, porque eles estavam perseguindo o Lula, aí eles estavam acima da lei. Então, pela primeira vez, ela mudou. E ela falou, não pode. Realmente, o delator, ele é parte da acusação, porque ele está ganhando para isso. O delator, ele tem interesse em que o delatado seja condenado, porque se o delatado não for condenado, o delator não ganha o que ele acordou na delação premiada. Imagina você faz uma delação, você vai delatar alguém, e aí a sua pena vai ser reduzida, e no caso da Lava Jato eles devolviam parte do dinheiro roubado da pessoa, que eu acho uma vergonha, e eles faziam vistas grossas a contas no exterior que os delatores tinham, e tudo mais. Então para um delator era ótimo, imagina alguém que era condenado a 15 anos, ficava menos de 1 ano na prisão. Isso aconteceu com vários condenados da Lava Jato. E só na Lava Jato, isso nunca aconteceu na história do Brasil antes. Um corrupto, condenado, com provas, a tantos e tantos anos de cadeia, ficar 1 ou 2 anos preso no máximo. O caso do Marcelo Odebrecht é um deles, foi condenado a 79 anos, não ficou nem 2 anos preso. Então, o delator, ele é parte da acusação, mas até ontem, a Carmen Lúcia, que era lavajatista, ou seja, você vê como a STF é uma corte política, ela votava sempre a favor do Sérgio Moro e da Lava Jato e dos procuradores da Lava Jato e sempre contra o réu. Ontem ela mudou. Com a mudança dela, o voto do Celso de Mello, que era sempre o quinto a votar e era sempre o voto de Minerva, não precisa mais do voto dele, porque já faz maioria, são 3. Ela, Carmen Lúcia, o Lewandowski e o Gilmar Mendes. Porque o Lewandowski e o Gilmar Mendes sempre votam contra a Lava Jato, exceto quando a Lava Jato realmente está certa. Às vezes, a gente não pode aqui também falar que eles estão sempre errados. Às vezes, eles estavam certos.
em alguns casos. No caso do Lula específico, o Sérgio Moro cometeu as mesmas irregularidades do que no caso do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras. As mesmas. O Lula teve a defesa dele cerceada. Ele teve o mesmo prazo dos delatores. Então, se o STF entender que isso vale para todos os processos, não apenas o Lula, mas vários outros da Lava Jato serão soltos, porque esses processos vão ser todos anulados. E vamos falar agora juridicamente. Thiago, tem que ser anulado? Sim, tem que, porque é impossível que você dê para o delator e para o delatado o mesmo prazo, porque o delatado, que é o réu, ele tem que saber do que ele está sendo acusado. Só que o caso do Lula é pior do que isso. O caso do Lula, a gente tem as mensagens do Intercept mostrando que houveram vários crimes. Houve crime assim, prevaricação no começo, houve quebra de sigilo fiscal sem autorização, o Deltan Dallagnol quebrou o sigilo fiscal junto com o ex-presidente do COAF, que foi indicado pelo Moro e que foi demitido semana passada pelo Bolsonaro. Eles quebraram o sigilo fiscal de pelo menos 14 pessoas para investigar o Lula. E não conseguiram prova nenhuma, esse é o pior. Eles fizeram tudo isso, crimes e crimes e crimes, e não conseguiram prova alguma. E no caso do Lula, é pior, porque o Lula não teve acesso à delação até depois do julgamento. Então o Lula foi julgado sem ter acesso à acusação. Não foi apenas questão de prazo e questões técnicas do processo que o Sérgio Moro fez porque ele é inquisitor. Lembra do que a Laura Tesler, aquela incompetente, falou? O Sérgio Moro é inquisitor, ele sempre viola o processo acusatório. Ele é inquisitor e por isso mesmo que ele não dava um prazo maior para a defesa dos acusados, ele queria condenar todo mundo. E agora vamos fazer um link disso tudo, de como agia a Lava Jato, que não deixava os réus se defenderem, com a denúncia do Tacla Duran. Lembram? O Tacla Duran disse que havia um esquema de advogados na Lava Jato, que você contratava o advogado que os procuradores mandavam, esse advogado, ele é sócio da esposa do juiz, sócio da Rosângela Moro, ou ex-sócio dela, mas tem uma empresa no mesmo endereço onde ela tem uma empresa, então eles são do mesmo círculo, são amigos de muitos e muitos anos. Você tinha que contratar esse advogado ou alguns outros que eles indicavam, e aí você pagava, você no caso, o réu da Lava Jato, imagina um corrupto qualquer, pagava milhões e milhões e milhões para o advogado, que é sócio da esposa do juiz, e aí, depois de condenados, eles conseguiam um acordo de delação premiada. Isso é como eles pegam um corrupto, imagina Marcelo Odebrecht e tantos outros, corruptos confessos, que roubaram milhões e milhões e milhões, e eles falam, parte desse dinheiro você vai ter que dar para os advogados. Aí o advogado reparte, ou não sabemos como faz, e eu não posso ficar falando aqui sem provas, mas a denúncia do Tacla Duran tem todos os indícios, porque você vê que são apenas 3 ou 4 escritórios de advocacia que fechavam todos os acordos de delação premiadas. Esses advogados eram pagos a peso de ouro, recebiam milhões e milhões. E o Tacla Duran mostrou um comprovante que pagou 620 mil reais ou dólares, não lembro agora, acho que reais, para o Marlos Arnes, que é esse ex-sócio da esposa do Sérgio Moro. Aí você vê, a Lava Jato, eles iam atrás de uma pessoa, corrupta ou não, violavam o processo acusatório, não deixavam que a pessoa se defendesse, condenava, falava, agora você está ferrado, você é um cara rico, milionário, você está condenado a 10, 11, 12 anos de prisão. Agora é bom que você feche um acordo de delação premiada. Então você demita o seu advogado, contrate um dos advogados que são nossos amigos, pague milhões e milhões e milhões para esse advogado, e aí você consegue não apenas diminuir a sua pena de 10, 11, 12 anos para menos de um ano e com todas as regalias que a justiça te oferece para que você vá para casa imediatamente. Não, a gente ainda vai fazer vista grossa às suas contas no exterior, a gente finge que a gente não viu e a gente ainda vai te devolver uma parte do dinheiro roubado. É isso que eles fizeram com vários e vários e vários delatores. Então era muito, mas muito conveniente para o senhor Sérgio Moro que o delator e o delatado, ou seja, o acusador e o acusado, tivessem o mesmo prazo para enviar as suas declarações na justiça, nos autos. Por quê? Porque assim o delatado não sabe do que foi acusado exatamente, não sabe quais são as provas que tem contra ele, e aí ele não consegue se defender. E aí um juiz ditador, inquisitor como Sérgio Moro tem mais facilidade para condenar. É muito mais fácil você condenar alguém que não conseguiu se defender do que alguém, vai que o cara consegue uma boa defesa. E aí o Sérgio Moro ia ficar em má situação, porque uma coisa é ele fazer isso contra o Lula, sabendo que há milhões e milhões de bolsominions contra o Lula e sabendo que há muitos antipetistas
e que a mídia estava toda contra o Lula, que a mídia ficou 5 anos batendo no Lula. 5 anos batendo no Lula. Alguém lembra de 2013, 2014 para cá? Alguma coisa que se fala contra o PT que não seja ligada a Lava Jato, ou seja, não seja ligada a Deltan Dallagnol, Sérgio Moro e a eles, não tem. Todo o antipetismo foi criado baseado na Lava Jato. Pelo menos o antipetismo novo, porque o antipetismo antes da Lava Jato era muito pequeno. Tanto é que o Lula quase foi eleito no primeiro turno em 2006, mesmo com a Globo fazendo um escândalo do mensalão e tudo mais. A Dilma, uma desconhecida, uma mulher desconhecida, quase foi eleita no primeiro turno em 2010. Não foi eleita talvez pela soberba, porque ela estava tão na frente das pesquisas que muita gente, eu inclusive, não fui votar. Eu pensei, a Dilma já ganhou, para que eu vou perder meu tempo? Eu tinha que ir para outra cidade e votar. Não vou. Aí quando ela não ganhou no primeiro turno, aí eu fui no segundo turno votar e todo mundo foi. E aí ela ganhou com uma margem até maior do que as pesquisas indicavam. Então, é isso. O antipetismo cresceu com a Lava Jato. Então, para o Sérgio Moro era ótimo. E no caso do Lula, ele podia fazer o que quisesse. Só que nos outros casos, não. Porém, o STF deixava. O STF ia deixando. Como a opinião pública, e no caso a elite, eles querem dizer a elite, as Forças Armadas, está todo mundo a favor de você, Lava Jato, Sérgio Moro. Então, a gente deixa você cometer todos os abusos contra todo mundo. Só que passou do limite. E a Vaza Jato, as matérias do Intercept, em parceria com o El País, com o UOL, com a Folha, com o BuzzFeed, com o Reinaldo Azevedo, a Band, estão mostrando que eles realmente passaram de todos os limites aceitáveis. E agora até a Carmen Lúcia, que sempre votou com eles, votou contra. E o Lula? O que tem o Lula com isso? Tem o Lula com isso que o habeas corpus do Lula está para ser julgado. Aliás, é uma vergonha que não tenha sido julgado nenhum habeas corpus do Lula, ou que nenhum ministro tenha dado uma soltura para ele já, porque o Lula está sequestrado em Curitiba, na Polícia Federal. É uma vergonha que ele não esteja solto ainda, porque todo mundo já sabe que houveram ilegalidades contra o Lula, que há várias e várias ilegalidades contra o Lula, mas ele não está solto. Um dos motivos é porque o Celso de Mello, que sempre era o voto de Minerva, ele está doente, ele foi internado com pneumonia faz 6, 7 dias. Então, ele está de licença médica. Como ele sempre era o voto de Minerva, e a votação do habeas corpus do Lula que o soltaria está 2-2, Carmen Lúcia e Fachin, como sempre, contra o Lula, a favor da Lava Jato, e Gilmar Mendes e Lewandowski, como sempre, contra eles. O voto de Minerva era o voto do Celso de Mello. Como ele não estava lá, adiaram o julgamento do habeas corpus do Lula. E está adiado e a gente não sabe quando vai entrar na pauta, e o senhor Dias Toffoli, que falou com os outros ministros, ele disse que foi uma reunião entre os ministros, entre os 11, disse que esse tipo de coisa só vai entrar na pauta de surpresa, que vai ser surpresa. A gente está aqui num dia, do nada votam e o Lula está solto. Então a gente não sabe quando vai ser. Pode ser hoje, pode ser na terça-feira, porque eles não trabalham segunda e sexta, é de terça a quinta só que eles trabalham. Então a gente não sabe realmente quando vai ser. Mas foi uma surpresa muito grande para todo mundo. Inclusive eu estava lendo que até os ministros que são contra a Lava Jato, Gilmar Mendes, Lewandowski e alguns outros, eles ficaram extremamente surpresos que a Carmen Lúcia mudou de lado. E que a Carmen Lúcia tende a agora sempre votar contra a Lava Jato. Mas outros ministros também estão mudando de lado, até porque o Sérgio Moro perdeu muito da sua popularidade. O Sérgio Moro se colou com o Bolsonaro e a gente viu, as últimas pesquisas mostram que o Bolsonaro tem 53% de rejeição. A popularidade do Bolsonaro queda livre, e a do Sérgio Moro também está em queda livre. Então eles têm autoridade moral para dizer, a gente pode sim soltar o Lula, porque não vai ter exército aqui ameaçando a Suprema Corte, porque eles se cansaram disso, eles viram o que aconteceu. Não adianta nada eles terem o poder de serem ministros da Suprema Corte se eles não puderem exercer esse poder. É igual você dar para o Bolsominion uma arma e dizer, você tem arma, mas você não pode atirar. É impossível. Eles têm uma arma, eles querem atirar. Então, um ministro do STF tem esse poder todo, ele quer usar o poder. A partir do momento que ele não pode exercer o poder porque ele está sendo pressionado pelo exército, pela opinião pública, no caso bolsominions covardes, pela mídia, por todo mundo, ele não tem poder nenhum. Então, agora eles querem retomar o poder. A Suprema Corte quer retomar o poder como instituição, e não apenas desses 11, mas os que vierem para a Suprema Corte depois terem também a autonomia de decidirem da maneira que eles entenderem que é correto decidir. Porque até agora eles estavam decidindo politicamente, pensando no que vão pensar
se eu votar sim, se eu votar contra ou se eu votar a favor, no que a opinião pública vai pensar, o que vão falar de mim. É isso, gente. Então, a soltura do Lula está muito, mas muito próxima. Esse caso do ex-presidente da Petrobras do Banco do Brasil abre um precedente que não tinha aberto antes, porque se o STF entender assim, eles soltam todo mundo, eles acabam com a Lava Jato, praticamente. Acabam com a palhaçada de Sérgio Moro, de Deltan Dallagnol, e os processos vão ter que ser todos refeitos. E aí, refeitos de maneira séria. E aí colocar corrupto na cadeia. Porque o correto no Brasil seria você anular todos os processos da Lava Jato, colocar procuradores sérios, um juiz ou uma juíza sério, e falar assim, vamos pegar o senhor Odebrecht, o senhor não sei quem, e ó, quando eles forem condenados a 79 anos, vão ficar 79 anos presos, ou pelo menos tem benefício de 1/6 da pena, não sei o quê, todos os benefícios que tem só no Brasil, mas vai ficar uns anos preso sim, porque é corrupto, e é corrupto, confesso. Por que a gente vai diminuir a pena de 79 para 2 anos? Por que 6 procuradorizinhos de primeira instância têm o direito, a moral para diminuir a pena de alguém de 79 para 2 anos, devolver o dinheiro, fazer vista grossa para conta no exterior? Não tem lei nesse país? Não, tem que ter. E tem que colocar os corruptos na cadeia pelo tempo que eles têm que ficar, pelo tempo que está na lei que eles têm que ficar. E não dar poder para uns procuradorizinhos de primeira instância, que a gente viu que eles nem humanos são piores que animais, são vermes, para esses vermes fazerem o que quiserem. E aí ainda fazer conluir com um advogado, com um juiz e outras coisas tantas que a gente ainda não sabe, mas vai saber, porque as coisas mais graves não foram reveladas. Então, gente, gostou do vídeo? Curte, compartilha, é muito importante e se inscreve no canal. Falou!